Dai a César o que é de César. Quem se beneficia com os impostos? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Sabendo que o Estado é uma máfia mantida por impostos na moeda de curso forçado, surgem então duas classes de pessoas. A classe A, dos indivíduos que são sustentados por esses impostos e que participam direta ou indiretamente do mecanismo de cobrança, e a classe B, dos pagadores de impostos. Os políticos e os funcionários do governo são da classe A. Os empresários, os autônomos e os operários são da classe B. Entre A e B, contudo, existe uma zona cinzenta. Primeiro porque todos os estados modernos colocam impostos sobre o consumo de bens e serviços. Nesse sentido, todos, A e B, pagam impostos. Entretanto, o indivíduo de baixa renda paga proporcionalmente muito mais. Por exemplo, em 2021, no Brasil, as alíquotas de impostos sobre alimentos foram de 29% sobre a carne, 17,24% sobre o arroz e 31,5% sobre a água mineral. Num país assolado pelo retorno da fome devido às medidas tirânicas de governadores e prefeitos como forma de combate ao grande evento censurável de 2020. Se no Brasil falta saneamento básico para uma boa parcela da população, qual é o sentido de o governo lucrar 31% em cima do consumo da água potável? Quem é o maior prejudicado com esse imposto? Com certeza, não é o burocrata do Estado. De fato, os políticos e os funcionários públicos são beneficiários de impostos e não pagadores destes. Alguém pode argumentar que um funcionário público paga imposto porque 27% da renda dele é retirada na fonte. Como contra-argumento, considere a seguinte situação imaginária. Vamos supor que, por um milagre da informação, os brasileiros decidam adotar uma moeda criptográfica que não é controlada pelo Banco Central. De repente, todas as transações dos brasileiros tornam-se impossíveis de serem tributadas. Enfim, todos sonegam 100% dos impostos. Afinal de um ano, o que terá acontecido com a população? Simples, os pagadores de impostos terão deixado de gastar, em média, mais de 40% de todo o seu dinheiro. Se tiverem poupado, estarão 40% mais ricos do que ficariam normalmente. Se tiverem gastado, terão consumido serviços e produtos de suas próprias escolhas. E com os funcionários públicos, o que acontecerá? Nesse cenário, não haverá dinheiro para pagar seus salários. Melhor dizendo, os políticos e os funcionários públicos estarão mais pobres depois de um ano de completa sonegação do povo, que, por sua vez, estará mais rico. A realidade nua e crua é que o imposto que um servidor público paga em seu salário bruto é dinheiro que veio do próprio pagador original de tributos, ou seja, da população produtiva. Perceba, pois, o truque fraudulento do Estado ao postular que um determinado funcionário ganha R$20.000 brutos, mas recebe R$14.600 líquidos. Os R$5.400 retidos na fonte são apenas uma devolução do dinheiro do genuíno pagador de impostos, ou seja, do indivíduo produtor. Assim, o Estado faz os indivíduos pagarem R$20.000 para um servidor sob alegada função essencial, mas embolsa para si os R$5.400. Portanto, o custo do serviço seria, na verdade, apenas R$14.600. O Estado infla o salário para expropriar mais os produtores e não os servidores públicos, que recebem uma parte desse pagamento. O mesmo raciocínio de expropriação se aplica aos cargos políticos. Não raro, vemos como funcionários públicos exercem pressão no Congresso Nacional. As diversas categorias deles não se importarão realmente se houver aumento de impostos, desde que seus salários líquidos aumentem. Generalizando-se como categorias, os políticos e carreiristas do Estado não se preocupam tanto com a impressão desenfreada de moeda, nem com regulações dos setores da economia, nem com o aumento de alíquotas de tributos. Se eles necessitam de um aumento, eles precisarão sancionar que o Estado incremente sua captação de recursos pela tributação e não o contrário. Imagine se a mesma situação ocorresse numa empresa. É evidente que os empregados não aceitariam pagar mais taxas ao empregador para justificar seus aumentos. Não obstante, os funcionários públicos não enxergam que, no longo prazo, os aumentos de impostos recairão, em última análise, no preço dos produtos e serviços que eles próprios consomem. Mas desde que eles tenham isonomia de determinada outra carreira ou o reajuste igualitário que ocorreu para os servidores de determinada esfera, aí estará tudo bem. Além disso, há vários tons de cinza entre A e B, porque os empresários pagadores de impostos repassam esses custos estatais à fabricação de suas mercadorias. Se o empregador gasta Y para criar um sapato e o vende por 1,5 Y,
Significa que a proporção desse custo será mantida, caso o Estado crie um novo imposto que aumente o gasto na produção do bem, pois, do contrário, a empresa teria que existir apenas para se pagar, e isso é uma óbvia escravidão. Em suma, os reais impostos que recaem sobre todos, inclusive funcionários públicos e políticos, são os que incidem sobre o consumo. Porém, isso é especialmente pior aos pobres e à classe média de empreendedores autônomos. Eles são os que mais pagam pelo custo do Estado. Quando os libertários propõem uma sociedade sem Estado, os mais afoitos costumam perguntar quem irá cuidar dos pobres. A falha lógica dessa pergunta é supor que uma classe dominante estatal A, uma nobreza aristocrática moderna, está servindo uma classe dominada B, equivalente a plebeus e burgueses anárquicos pagadores de impostos. A dedução é o exato oposto. A classe A se serve da classe B por meio de um mecanismo de atenuada escravidão. Como disse o consagrado Friedrich Bastiat, o Estado é uma grande ficção da qual todo mundo se esforça para viver à custa de todo mundo. Só para citar uma possibilidade de como o pobre viveria melhor sem o Estado, considere que hoje no Brasil incide-se imposto de 40% a 70% em medicamentos. Para onde vai esse dinheiro todo? Para um buraco negro. Hoje, cada R$100 comprados de remédio proporciona de R$40 a R$70 de lucro para o governo que nada fez, nada arriscou, nada produziu. Ou seja, apenas R$60 a R$30 vão para a farmácia pagar seus custos com funcionários, energia elétrica, insumos, seguros, manutenção e limpeza, para só depois ter alguma margem de lucro. Sem um sistema utópico de saúde, vulgo SUS, gratuito e de qualidade, os custos hospitalares diminuiriam. Haveria um enorme público-alvo, no caso os pobres, desejado pela iniciativa privada. Planos de saúde com preços populares poderiam ser pagos só com o que um indivíduo gasta de imposto em medicamentos, e isso porque nem estamos considerando outros tributos. Para terminar, quero expor a interpretação libertária à passagem bíblica do Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 15 a 22, que muito vem a calhar com o tema. Citação. Então, os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enrolá-lo em suas próprias palavras. Enviaram-lhe seus discípulos junto com os herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que nos ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Dize-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou: Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostre-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles lhe mostraram um denário, e ele lhes perguntou: De quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. E ele lhes disse: Então, deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, eles ficaram admirados, e deixando-o, retiraram-se. Fim da citação. Se Jesus existiu mesmo e se a Bíblia tem alguma verossimilhança histórica, é impressionante como essa passagem não tenha sofrido alterações de igrejas e monarquias que estiveram no poder. Numa leitura atenta, fica claro que Jesus não defendeu os impostos. Os fariseus e herodianos eram estatistas da classe dominante que quiseram testar Jesus para fazê-lo declarar-se contra impostos, ou seja, contra o império. Jesus percebeu a má-fé deles e, com uma resposta enigmática, demonstrou que a moeda era mero instrumento do Estado, lastreada em um tirano. E lembre-se, Jesus morreu na mão de estadistas que se sentiram ameaçados por suas ideias. E, para piorar, morreu no único momento em que uma votação democrática é mencionada na Bíblia. Obrigado pela sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Rhodes, revisado por Paulo Almeida e narrado por Coreia com K. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe-o em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima e tchau!